Bom, como eu andava falando, a aula de vocês da semana passada veio até aqui, né? Até a parte da corrente alternada, tá? Aqui é um gráfico senoidal, tá, gente? É um gráfico de corrente alternada em forma de senoide, gráfico de corrente contínua, e aqui estão os conceitos que eu pedi para vocês lerem, tá? Então aqui a gente tem o conceito visto na aula passada de corrente elétrica, e eu defini também com vocês DDP. Agora a gente vai definir resistência, resistência elétrica, tá? Então, para quem for fazer a leitura do material, inicia-se aqui na página 79, aqui ó, resistência elétrica, e aí vocês vão ler até aqui, até o gráfico, até a curva característica de um componente ômnico, tá? Que é até onde vai a nossa aula de hoje. Então, de novo, da página 79, pouca coisa, hein, gente? Até o começo da página 81, bem rapidinho, tá? Vamos amarrar essas ideias. Então, nossa aula vai abordar conceitos de corrente elétrica não, de resistência elétrica, para no final a gente amarrar tudo bonitinho, tá? Então, a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente inicia esse tema é essa aqui, ó. O que é um resistor, né? O que é um resistor? Bom, vamos pegar pelo termo que a gente está observando. Resistor. Para vocês, o que é algo que tem uma resistência a alguma coisa? Não precisa pensar na física, não. O que é alguma coisa que tem uma resistência a outra coisa? O que seria isso? Tô esperando alguém me responder, galerinha. Vamos lá, eu quero saber a noção de vocês. Capacidade de aguentar algo. Interessante. Mais alguém? Que diminui a intensidade de alguma coisa, capacidade de se submeter a algo, legal. Boas definições, galera. Sim, todas elas estão corretas quando a gente pensa no termo do português, né? Algo que resiste é algo que tem aí uma determinada, como eu posso dizer isso? Uma determinada dificuldade para alguma coisa, tá? Aqui tem, por exemplo, eu tenho resistência a aceitar alguma opinião, alguma coisa. Então, eu tenho dificuldade em aceitar a opinião de outra pessoa. Existem pessoas assim. Se a gente trouxer esse termo de resistência, né, essa definição para a física, é muito parecida, tá? E aí a gente consegue puxar um gancho e definir o que é uma resistência. Primeiro, a resistência ela é um componente. Um componente é parte de um todo. Beleza? Componente do quê? Dos chamados circuitos elétricos da sua casa, sua rede elétrica e aparelhos elétricos. Todos os aparelhos, eles possuem resistências, ok? Agora, beleza, você sabe todos os aparelhos e os circuitos possuem esse componente. O que esse componente faz? O que ele é? Bom, o que é uma pecinha. O que essa pecinha faz, galera? Uma resistência, ela resiste à passagem da corrente elétrica. Porque veja, lembra que quando a gente viu corrente elétrica, eu dei um zoom num fio de cobre e falei dos elétrons se movimentando? Quando a gente definiu isso, eu falei para você, ó, isso aqui, tá, é um fio de um circuito, é uma parte de um todo também. Então, se os resistores estão nos circuitos, os resistores eles são componentes que sofrem a passagem da corrente por si. Então, você pode pensar no resistor, olha a analogia que eu vou fazer, como uma montanha ou como um obstáculo a ser ultrapassado, algo bem alto que você vai ter que passar. Você é a corrente. Então pensa que você é um atleta, você está correndo e aí na pista que você está correndo, no trajeto, tem uma subidona, tá? Que depois tem uma descida. Então você vai ter que passar essa subida. Só que você só consegue passar se você tiver os requisitos para tal, né? Por exemplo, se eu for fazer isso hoje, eu morro com falta de ar no começo da minha subida. Então eu seria uma corrente elétrica ridícula, uma corrente elétrica baixa, tá? Assim como o Reis, por exemplo, né, Reis? Sei que você está me ouvindo.
Verdade. Brincadeiras à parte. Eu não aguentaria passar uma subida. Por que que eu não aguentaria? Lógico que eu não tenho condicionamento físico hoje em dia. Então, o que que me capacita a ultrapassar essa montanha? O que me capacita? Energia. Eu tenho que ter uma quantidade de energia no meu corpo que me possibilite essa passagem. Eu tenho que queimar energia. Então, o que que a corrente precisa ter para ultrapassar uma resistência, que é uma montanha para ela? Ela precisa ter uma energia. Só que aí é energia elétrica, né? Tudo bem? Então, pensa na corrente como um atleta e a resistência como um obstáculo. Quanto maior for o obstáculo, mais energia eu preciso ter, mais difícil é de ultrapassar. Então, como que é visto isso num desenho simples? Qual é a representação disso que eu acabei de falar nos chamados circuitos? Bom, a gente tem aqui um fio, tudo bem? Um fio do meu circuito, representado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar a parte dele que eu vou colocar a resistência, tá bom? Então eu vou apagar a parte dele aqui, ó. Só que eu vou fazer duas bolinhas aqui, já falo o que são. Legal? Então tem uma aqui, tem uma aqui. E a resistência por si só é o obstáculo, a corrente, ela tá colocada aqui, ó. Ó, ela é assim, ó. Essa é a representação que a gente dá para um resistor. Beleza? Então, o resistor é chamado de R, R maiúsculo, Rzão. Ele está aqui, colocado no fio, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Bom, ele vai oferecer resistência à passagem da corrente. Então, a corrente, para que ela exista, a gente viu na aula passada, que eu preciso aplicar entre os polos, entre os terminais aqui, uma DDP, uma diferença de potencial, tudo bem? Quando eu aplico essa diferença de potencial, eu puxo os elétrons para um lado. Então eu crio aqui um dipolo, né? Eu coloco um polo negativo e um positivo. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: da onde vai a corrente? De A para B ou de B para A? O que, que vocês acham? A corrente vai de A para B ou de B para A? Vai, pensa no conceito da aula passada. Não sabe? Ninguém, gente. Isso, João, de B para A. De B para A. A gente falou na aula passada que os elétrons são atraídos pelo polo positivo e a corrente é convencionada no sentido oposto ao movimento dos elétrons. Então vai do positivo para o negativo. Pensa contra a sua intuição. Vai sempre do mais para o menos a corrente. Tudo bem? Do ponto de maior potencial para o menor potencial. Então a corrente ela sai do ponto B, beleza? Sai do ponto B. Ela vem nesse sentido aqui, ó. E a corrente a gente chama de I, né? Bom, dito isso, ela precisa ultrapassar essa barreira, essa resistência. Quem capacita ela a passar é a DDP. Lembra que a DDP é a energia dada à corrente? Quando a corrente bate no resistor, ela passa, caso ela tenha energia suficiente, e aí ela gasta neste resistor o que foi fornecido de energia elétrica para ela, o que foi fornecido de DDP. A gente chama isso de queda de tensão. Ocorre uma queda de tensão no resistor, que ele resiste à passagem da corrente, fazendo com que ela gaste tensão, gaste diferença de potencial, gaste energia elétrica. Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Galera, deixa eu só ver uma coisa aqui. Entrou. Quem seria HWGE? Por favor, manifeste-se. Quem seria você? HWGEJ. Quem que é, gente? Vocês sabem?
Galera, tô falando com vocês. Se não sabe, fala não. Não sei. Fala. Professor, tá no chat. Ah, eu tô com o chat aberto aqui, galera. Ah, tá. É que tava atrás do negócio. É Giovana Espada, legal. Giovana, olá. Vamos lá. Dando continuidade. Então nós temos aqui esta representação. Nós temos aqui o que acontece no resistor. Então, veja, onde que você encontra resistor na sua casa? Você já deve ter ouvido muitas vezes falar sobre a resistência do chuveiro, não é? Já ouviram falar de resistência do chuveiro, né? E é uma porcaria quando ela queima. Alguém pode me responder o que acontece quando a resistência do chuveiro queima? Não esquenta a água. Portanto, você define que qual é a função da resistência do chuveiro. Qual que é o papel dela ali? Vamos quase. Vamos só mudar os termos aí que vocês estão falando. Ó, ela vai receber a passagem da corrente elétrica do circuito da sua casa. Quando a corrente bater nessa resistência, é uma molinha assim, ó, enroladinha, tá? Tá lá. Quando a corrente passar por lá, a função dela é esquentar a água. Então, o que está acontecendo ali na situação? A corrente passa pela resistência, a resistência ela faz com que a corrente gaste energia elétrica, e esse gasto de energia elétrica tem uma transformação, ela é dissipada, né? A energia elétrica é perdida na forma de calor. Então a resistência do chuveiro, ela tem a função de esquentar a sua água. Então é como se ela estivesse transformando. Ela não está transformando, ela está fazendo uma dissipação. Tudo bem? Mas é como se ela dissipa a energia elétrica na forma de calor. E aí a água absorve esse calor, a quantidade de calor sensível e varia sua temperatura. Tá claro para vocês o raciocínio por trás, a funcionalidade de uma resistência real, uma resistência de verdade? Sim? Ótimo. Ótimo. Esse é o motivo pelo qual o seu computador esquenta, o seu celular esquenta, os aparelhos que gastam energia elétrica esquentam. A corrente elétrica do circuito está batendo nos componentes, nos resistores, e está fazendo com que você tenha perda na forma de calor. É isso que está acontecendo. Essa perda na forma de calor tem um nome, é chamado de efeito Joule. Efeito Joule. Isso é o que acontece nos resistores reais. Os resistores reais. Tudo bem? É o que acontece nos resistores reais. O que a gente vai trabalhar dentro dos circuitos elétricos? Inicialmente, trabalharemos com resistores ideais. Circuitos elétricos ideais em que, quando a corrente passa na resistência, toda a energia elétrica é gasta. Não tem essa dissipação. A gente vai considerar que 100% da energia elétrica está sendo gasta ali naquele resistor. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo isso? Sim? Legal. Agora, como que a gente relaciona essas ideias equacionando isso, né? Se eu quisesse uma equação para resistência, como que eu falaria que essa equação está representada? Ó, a resistência é Rzão. Vamos ver do que depende essa resistência, né? Veja, a resistência ela só tem funcionalidade se passar corrente por ela. E só passa corrente por ela se eu tiver uma DDP. Tá vendo que tudo é uma relação de causa e consequência? Tudo causa e consequência, tá? Então, origem, aplica DDP, consequência, passar corrente. Passou corrente, bateu numa resistência, gasto de energia elétrica, gasto de DDP. É assim que funciona, tá? Então, a resistência, ela vai depender diretamente da existência de DDP, certo? E a existência de DDP acarreta na passagem de uma corrente. Então veja,
Veja, essa sua relação R igual a U sobre I é uma relação que define o que é corrente. Define o que é corrente. Ou corrente não, resistência, me perdoa. Define o que é resistência. Portanto, você pode pensar em relação às nossas unidades de medida. Tá? Você já sabe a unidade de medida de DDP, é volt. E já sabe a unidade de medida de corrente, que é ampere. Portanto, você consegue, de forma muito tranquila, definir a unidade de medida de resistência. Será volt por ampere. Para você não ficar falando volt por ampere toda hora, você chama isso daqui de ohm. Ó, é assim que escreve. Ohm. E para quem já jogou God of War, sabe do que eu estou falando. A letra ohm, a letra grega que representa a unidade ohm, é essa aqui, ó. É o ômega. É o ômega maiúsculo. Tá aí para vocês. Tudo bem, gente? A definição matemática de resistência? Sim ou não? Sim, de boa? Legal. Então, eu acho que isso daqui já dá um bom panorama para a gente. Agora, o que a gente vai discutir, matematicamente falando aqui, é exatamente essa resistência como um valor constante, um valor que não está mudando, tá? Quando essa resistência for constante, a gente vai falar que esse resistor é ômico. E como que eu sei que essa resistência é constante? Colocando ela num gráfico. Não qualquer gráfico, tá? Um gráfico com as variáveis U por I, tá? E ampere. O que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar o gráfico desta equação. Para que fique mais tranquilo para vocês, eu vou transformar essa equação numa linha reta. Não vai ter uma divisão aqui. Vai ser U igual a RI, que é propriamente a equação que você, a forma da equação que você vai usar quase que 100% das vezes, tá? Então, U é igual a R vezes I. É isso aqui que a gente vai analisar, tá bom? Então, vou deixar em destaque aqui a equação nesse formato, tá? Por que eu vou deixar ela nesse formato? Para você analisar o gráfico. Porque eu quero que você relacione isso com funções. Eu quero que você relacione isso com funções. F de x é igual a x mais b. Você está estudando uma coisa só, não são duas. A gente discutiu muito isso daqui no ano passado, porque no ano passado eu passei gráficos de cinemática para vocês. E nos gráficos de cinemática, a gente tinha funções do primeiro e segundo grau. E eu falei para você, em física, equações são funções. E funções são definidas lá na matemática. Então, os gráficos físicos serão em função do que você estuda lá na matemática. Portanto, esta função é função de grau 1, porque você tem tudo elevado a 1. Então, o termo geral de uma função de grau 1 é f de x igual a x mais b. Ponto. Agora, olhando as duas, eu quero que vocês me digam, primeiro, quem é o f de x? Vamos lá, vamos relacionar. O f de x é o u, é o nosso y, tá? Como eu sei, olhando o gráfico, quem está no eixo y não é o u, então ele é meu y, é meu f de x, ok? Igual. Eu vou colocar aqui assim. Quem é o meu x? Quem é o meu x? O r. Como eu sei que meu x é o r? Já que vocês estão falando que o x é o r. Galera, hein? Vocês não falaram que o x é o r? Como que eu sei, então? Isso tudo é o i. Quem está no eixo x? O i. Ele é meu x. Exato. Então aqui, ó, u por i, y por x, f de x por x.
f de x é uma função que depende de x. O u depende do i. Ponto. É isso. Então, meu y é igual a x. Não tem b aqui, né? Não tem b. Portanto, eu sei que o meu gráfico, ele parte do zero. Lembra que o termo independente da função, que é o b, determina onde o gráfico corta o eixo y. Se o meu y tá aqui e o meu termo independente b vale zero, gente, desculpa o barulho, uma obra aqui do lado de cá. Pronto, passou o caminhão. Então eu sei que se meu termo independente é inexistente, ele é zero. Então o meu gráfico, com certeza, ele parte daqui, ó. Ok? Parte daqui. Se meu gráfico parte daqui, eu tenho que definir como é o gráfico de uma função do primeiro grau. É uma curva ou é uma reta? Quer dizer, é uma parábola ou é uma reta? Porque as duas coisas são curvas. E aí, um ou outro, o que vocês acham? É uma reta. Vocês viram isso em funções. É uma reta. Portanto, agora define. Quem determina a inclinação da minha reta é o coeficiente angular A. O A é o R. Isso, Duda, a parábola é do segundo grau. O A, que é o coeficiente angular, é a resistência. É esse cara aqui, ó. Ela vai definir a inclinação da minha reta. Certo? É isso que é a definição de coeficiente angular. Então, o R, sendo o coeficiente angular, eu olhando para ele é positivo. Portanto, a minha reta é uma reta crescente. Ó, coeficiente angular positivo, reta crescente. E como que eu relaciono isso? Veja, eu posso vir simplesmente aqui e falar assim, beleza. Vamos supor que minha DDP, ela seja, sei lá, 10 volts. Legal. Quando minha DDP for 10 volts, eu vou ter um determinado valor de I, certo? Eu olho o gráfico, rebato aqui. Claro, sempre que você fizer isso, você vai vir no pontilhado, né? Nunca retas cheias aqui. Sempre no pontilhadinho. Beleza. Eu sei que o meu gráfico tá... O 10, meu gráfico bate nesse ponto. Legal. Vamos supor aqui que seja 5. Estou dando exemplos, tá? A minha pergunta para vocês é: quanto vale a resistência? Fala o valor para mim, rápido. Vamos? Faz a conta. Quanto dá a resistência aí? 2, U por I. U por I. 10 por 5, 2. 10 por 5, resistência 2. Olha a equação aqui, gente. Olha a equação. Beleza. Agora veja o seguinte. Essa reta ela é crescente. Então, se meu resistor é ômnico, meu gráfico é uma reta. Então, se eu pegar o ponto 20, eu nem quero que você me fale agora quanto vale propriamente a resistência. Eu quero que você me fale quanto vale o I. Quanto vale o I aqui? Quanto vale o I aqui, ó? Quanto vale o I aqui? 10. Muito bom. 10. Porque, de novo, minha resistência é constante, galera. A resistência é constante. Então, se ela é 2 aqui, com essa combinação, ela tem que ser 2 com essa combinação. 20 por 10, 2 de novo. Por isso que esse gráfico é uma reta. Sacaram a ideia? Sacaram a ideia, gente? Agora, olha só. Você sabe lá na matemática que o seu coeficiente angular determina a sua inclinação da reta, né? Que é esse ângulo aqui. Alguém lembra como calcula o coeficiente angular da reta? Galera, agora, ó, eu vou ter que dar a lição de moral a vocês, velho. Vocês estão indo para um terceiro ano. Não tem como ir para um terceiro ano do ensino médio sem saber função de grau 1. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Retomem isso. Eu falei isso na apostila 3 do primeiro ano. Falei isso para você retomar na apostila 3 do primeiro ano. Nós estamos na apostila 4 do segundo e você ainda não fez isso. Você está fazendo errado. Completamente errado. Eu já falei isso para vocês. Não dá para você entender gráfico em física sem saber função. Não sabe calcular um coeficiente angular? Ainda dá tempo. Ainda dá. Dá para você correr atrás. Mas já tô falando, você tá atrasado em relação a isso. Vamos lá, eu vou explicar de novo. O coeficiente angular é o meu θ, é o ângulo, a inclinação da reta. Então essa inclinação, ela depende de como essa reta está. Como que eu sei como a reta vai estar? Olhando exatamente esse triângulo formado. Esse triângulo formado aqui. Eu tenho os valores de cateto oposto e cateto adjacente. Qual relação trigonométrica usa cateto oposto sobre cateto adjacente? Fala para mim. Qual? Tangente. Então a tangente de θ, ela vai determinar, ela é numericamente igual à minha inclinação, que é o A, que é o coeficiente angular da reta. Agora olha para isso aqui, certo? E relaciona isso aqui com a física. Olha como isso aqui se relaciona com a física. Por favor, olha esse triângulo menor e fala para mim como fica a tangente dele. A tangente dele não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto não é essa altura. Essa altura não é o U. O cateto adjacente não é esse cara aqui, esse comprimento que é o I. Quem é U sobre I? O R. Por isso que é a mesma coisa. Por isso que o R é o A. Certo? É assim que se calcula o coeficiente angular da reta. Calculando a tangente do ângulo. De forma bem tranquila. Bem simples. Tá? Você viu isso naquilo lá que você adora dar nome. Ioiô Michuchô. Equação da reta em geometria analítica. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O m é o coeficiente angular, é o a. É exatamente isso aqui, o termo geral da função. Relaciona as coisas, galera. Vocês já têm maturidade para fazer isso. Só que vocês não estão usando. Então relaciona. Tá claro para todo mundo isso aqui? Sabe qual é o nome dessa equação? U igual a R vezes I? É a equação mais importante que você vai ver de circuito elétrico. A mais importante. Ela é chamada de primeira lei de Ohm. Pode falar, Yasmin. Tudo bem, sem problemas. Pessoal, então a matéria ela fica até aqui hoje, tá? Não vou me estender. Se vocês olharem o material, ele finaliza exatamente aqui, ok? Exatamente aqui. Então, tá dentro do que a gente planejou, beleza? Aqui na apostila de vocês é bem legal, que tem fotinhos de resistores, olha só. Representação que eu falei para vocês. Olha a resistência do chuveiro que eu falei, a mola enroladinha, tá? Olha aqui, ó, R igual a U sobre I, efeito Joule, tudo que eu falei está escrito aqui. Basta que você leia, faça um resumo, faça um mapa conceitual e fixe essas ideias. Como eu disse, hoje eu vou estar colocando os exercícios para vocês resolverem abaixo da videoaula, dessa aula aqui, tá bom? Pessoal, dá mais uma olhada. Ficou alguma dúvida? Duda falou que não. João não. Galera, vocês estão em 20. Só 4, 5 fala. Eu vou seguir pelo que eles estão falando. Vocês não estão falando, eu vou seguir, beleza? Então,
É isso. Posso apagar a luz aqui? Apagando. Bom, pessoal, então, como eu disse, a aula, parte teórica.